O entrevistado de hoje, no Na Real na TV, é o advogado Eduardo Felipe Matias, especialista em Direito Internacional. Eduardo Felipe Matias é sócio do escritório Nogueira Elias, Laskovski e Matias e autor de um livro, A Humanidade contra as Cordas, Luta da Sociedade Global pela Sustentabilidade. Eduardo, muito obrigado pela presença no nosso programa. É um prazer. E eu vou conversar com você pegando o gancho de sexta-feira, do fato de sexta-feira foi divulgado o PIB brasileiro de 2014. Uma das notícias mais tristes, digamos assim, foi a queda, mais uma vez a queda nos investimentos. No ano passado caiu 4,4% o investimento geral na economia brasileira, entre investimento estrangeiro e nacional. E é o sexto trimestre seguido que isso acontece. Como é que você explica isso? E eu já emendo a segunda pergunta, como é que é possível reverter isso, olhando inclusive que a economia brasileira depende muito do investimento estrangeiro direto? Acho que a gente entende muito bem por que esse investimento cai na hora que olha as condições internas do Brasil, né? A gente tem problemas de infraestrutura, tem problemas regulatórios, problemas relacionados até ao capital humano, né? Educação, investimento em capacitação. Então, a receita para tornar o país mais atrativo para o investimento estrangeiro no âmbito interno é muito debatida. A gente fala da alta carga tributária, dos portos ineficientes, da regulação em geral, da dificuldade em abrir uma empresa, em fechar uma empresa, em contratar funcionários estrangeiros. Então existem aí muitos fatores a serem melhorados para atrair mais investimento estrangeiro. O que eu acho que é pouco falado é como o investimento estrangeiro também é afetado pelas condições internacionais, pela falta de apetite do Brasil em se inserir nessa rede internacional de acordos que existem, que são acordos inclusive de proteção de investimento. Existem duas vertentes aí muito importantes na globalização. E o Brasil tem dificuldade de entender as duas, né? Uma delas é o comércio exterior, o comércio internacional, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas a outra delas é o investimento. Você tem que atrair o investidor, fazê-lo sentir confortável, né, se sentir confortável dentro do seu território e garantir também que ele vai escoar a produção dele de uma forma favorável. E a gente vê que o Brasil está fora dessas cadeias produtivas globais que estão se formando e isso tem muito a ver com a falta de acordos bilaterais de investimento. Agora, então, seria interessante a gente explicar, antes de seguir, o que você diz, esses acordos de proteção. Existem hoje mais de 2.500 acordos que são chamados Tratados Bilaterais de Investimentos, TBIs, entre mais de 190 países, né? E esses acordos, o que eles tentam fazer? Eles tentam garantir que o investidor estrangeiro vai ter uma proteção dentro do território nacional, ao menos igual àquela que é dada para o produtor nacional, né? Para o empresário nacional. E esses tratados se proliferaram já há algumas décadas e o Brasil perdeu um pouco esse bonde de participar dessa rede de proteção. Então, dos 2.500, nós temos aí países dos BRICS, todos na casa de 100 acordos, né? Temos países da América Latina mesmo com uma quantidade razoável de acordos, mais de 20 acordos pelo menos, e o Brasil tem 14 acordos celebrados, mas nenhum em vigor. Então a gente percebe que o Brasil sempre foi muito reticente em se envolver, né, nesse tipo de globalização jurídica, como eu costumo dizer. Então houve a globalização, ela foi acompanhada por uma globalização do direito, por essa proliferação de acordos internacionais, e especificamente no ramo do investimento, a gente perdeu o bonde e não participou disso. O Brasil sempre foi atraente para o investimento estrangeiro pelo mercado interno que a gente tem, que é claro que é fabuloso, né, em comparação a outros países. Mas a gente não sabe como seria se tivesse uma proteção maior desses acordos. E por que o Brasil perdeu o bonde? Por razões ideológicas? Qual a razão de que o Brasil não faz esses acordos? Talvez por razões ideológicas. Eu acho que são razões que são compartilhadas pela América Latina. Se a gente até prestar atenção no número de acordos da América Latina, ele é menor do que de outras regiões. Mas o fato é que isso nos afeta, né, de forma direta. Existem outros acordos que também vão no mesmo sentido. Por exemplo, acordos para evitar a bitributação. O Brasil tem 29, e se nós pegarmos também mais uma vez China, Índia, tem 90 e poucos acordos, 80 e poucos acordos, né? O acordo para evitar a bitributação, ele não só é bom para o investidor que vem para cá e tem a sua carga tributária aliviada, porque não vai pagar duas vezes o tributo, mas é bom para a empresa brasileira que quer se internacionalizar também. Então a gente também não está prejudicando a empresa brasileira que quer se internacionalizar. Isso aí essa moeda, né, tem dois lados. A mesma coisa que a proteção de investimento, é claro que é bilateral. Então a empresa brasileira que vai investir no exterior, ela se sente mais protegida quando tem um acordo desse por trás. Esse é o outro ângulo que eu queria pegar. Quer dizer, o brasileiro investindo lá fora, o investimento das empresas brasileiras também é incipiente, né? Isso por que razão?
Talvez tenha a ver Talvez com sim, isso, né? Tem a ver com essa falta de acordos internacionais, tem a ver com a falta de com todas as condições que a gente vê internas também de produção. Se a gente for entrar um pouco na questão do comércio exterior, a gente vê que a nossa não participação nas cadeias produtivas globais torna os insumos para nossas empresas aqui, eu estou falando especificamente de exportação, torna os insumos mais caros. Se os insumos são mais caros, as nossas empresas são menos produtivas. Se elas são menos produtivas, elas são menos competitivas também no exterior. Então, isso pensando em tentar ganhar mercados lá fora. Em relação ao investimento direto estrangeiro brasileiro no exterior, apesar das dificuldades, ele até cresceu bastante. Acho que está na casa aí de 250 bilhões de dólares o estoque de investimentos no exterior. Então, é um valor considerável, mas é apesar de, né? Não é porque existe um grande estímulo para isso. Mas também não é um problema, digamos, cultural, nas duas questões, quer dizer, um gosto pelo protecionismo interno e essa falta de vontade de ir para o exterior. Também as duas coisas não são problemas culturais. Existe essa tendência a achar que o nosso mercado, e é verdade, né, ele é tão grande que vai suprir as nossas necessidades. Mas o fato é que hoje o ganho de escala em se internacionalizar é muito considerável, né? A formação dessas cadeias produtivas globais, né, das quais a gente está praticamente excluído, elas têm a ver com esse conceito. Você, a partir do momento em que a globalização trouxe essa facilidade de transportes, facilidade de comunicações, a revolução tecnológica permite às empresas que elas planejem as suas estratégias globalmente, ela leva, claro, a alocar os recursos naqueles países onde determinada peça, né, pode ser produzida de uma forma mais eficiente, né, com menos custo. E aí o Brasil, ao não participar dessas cadeias, a focar simplesmente no mercado interno, você vê que as medidas nossas são de aumentar o conteúdo nacional dos nossos produtos para exportar, do que de tentar se integrar essas cadeias para exportar. Então a gente acaba perdendo um pouco de espaço. Agora, nós usamos uma expressão, você usou, eu repeti, perder o bonde. Perder o bonde é perder. Eu pergunto o seguinte, há uma possibilidade de recuperação disso? Como fazer? Ou realmente nós vamos ficar muito tempo numa situação secundária no comércio internacional? Essa onda continua existindo, né? Não é algo que se encerrou. Então nós temos aí, para só ficar nos grandes exemplos, a gente tem uma parceria transpacífica sendo celebrada entre Estados Unidos, México, Austrália, uma série de países da região do Pacífico. A gente tem a parceria transatlântica entre Estados Unidos e União Europeia. A gente tem aqui, mais recentemente, né, a Aliança do Pacífico com Chile, Colômbia, Peru e México. Então existe sim um movimento muito grande de celebração de novos tratados bilaterais ou plurilaterais, nesse caso, né, de livre comércio. Os tratados bilaterais de investimento continuam também a ser celebrados. Então a gente perdeu o bonde porque poderia estar muito mais na frente, talvez dê para sentar ainda na parte de trás aí do bonde e tentar ganhar um pouco mais de velocidade nesses acordos. O problema que a gente tem, que é muito debatido, é o Mercosul, porque o Mercosul exige o consenso. Então, especificamente pensando nos tratados de livre comércio, o Mercosul, como ele tem uma tarifa externa comum, ele demanda o quê? O consenso dos seus países para se chegar a esses acordos. E daí que vem o fato do Brasil só ter 3 acordos desde que o Mercosul foi criado, né? E o único que está em vigor é um acordo com Israel. Agora, há a possibilidade de reformulação, olhando na prática, na situação atual, com a Argentina como está, a Venezuela como está, de reformulação do Mercosul para liberar essas amarras, ou a única saída seria a extinção simplesmente do Mercosul, um retrocesso? A extinção é difícil porque o Mercosul também garante mercado, também é um instrumento interessante para as empresas nacionais. Agora, pensar em algum esquema em que se trabalhe com 2 velocidades, então que o Brasil consiga celebrar acordos e os outros países venham a reboque depois, de acordo com as suas conveniências em cronograma, etc., seria o ideal. Vamos pegar o exemplo prático da negociação entre Mercosul e União Europeia. Que está parada, né? Que está parada, ela é uma negociação que já leva quase 20 anos, a verdade é essa, se for pensar lá nas origens. Sim, começou-se a negociar em 2000, mas em 95 já existia essa discussão, né? Então nós estamos falando em 15 anos de negociação, em que em alguns momentos foi retomado ou não. A última vez que foi retomada com mais força foi em 2013, 2014, as eleições acabaram prejudicando um pouco essa discussão. Existe a resistência da Argentina, existe também um pouco da resistência da União Europeia em conceder, em fazer concessões sobre subsídios agrícolas, mas o fato é que você tem lá um acordo importante para o Brasil
que é brecado muito pela existência do Mercosul. Então talvez seja um bom exemplo, uma boa ocasião de tentar uma solução desse tipo, né, em duas velocidades. Uma outra questão, o Brasil não apostou demais na OMC e deixou de lado o resto? Não houve essa Sim. questão? A OMC era um first best, era a melhor opção da negociação, porque quando você tem uma grande negociação multilateral, é mais fácil questionar aquilo que era o grande objetivo, inclusive do Brasil, que é a redução dos subsídios agrícolas europeus. Então a barganha é maior, é mais fácil de discutir esse tipo de assunto. Vamos lembrar que a rodada Doha era a rodada do desenvolvimento. O objetivo dela, depois de várias rodadas que abarcavam lá a parte de indústria e serviços, a rodada Doha deveria cuidar um pouco mais da questão agrícola. E na hora que foi se negociar, não foi bem assim, exigiram-se aí outras contrapartidas, e ela até hoje está engatinhando, né? Ela está derrapando, teve um protocolo, teve o Acordo de Bali recentemente, que também quase foi abandonado, mas foi retomado. Então existe sim uma dificuldade muito grande. Mais uma vez, é a questão do consenso. Essas grandes negociações multilaterais, isso se aplica também à questão do clima, né? na ONU, essas grandes questões multilaterais que envolvem aí quase 200 países, é claro que o desacordo pode surgir muito facilmente, né, com um país não concordando. Então, ao apostar só em uma grande negociação multilateral, na qual existia a possibilidade de não se alcançar o consenso, o Brasil perdeu um pouco de espaço a partir do momento em que outros países foram procurar a saída plurilateral ou bilateral. Agora, vamos a um outro tema que está ligado, viu, Eduardo, que é a questão do seguinte, que tem um pouco a ver também com a gente não ter acordos e tudo. A balança comercial brasileira, né? E mesmo a balança de pagamentos, de modo geral, está negativa há 3 anos. A coisa que tem sustentado são esses investimentos estrangeiros diretos que têm suprido isso. Mesmo assim, no ano passado, tudo indica, né, não há os números completos, não supriram. Como sair dessa questão? São 3 anos, você chegou a ter superávites fantásticos. Então, é um efeito, acho que, direto disso que a gente está conversando aqui, né? São 3 anos aí com, acho que, queda das exportações. Na verdade, a gente tem o dado recente aqui dos 5 grandes mercados, os 5 maiores mercados que nós temos, nós crescemos apenas em um, os Estados Unidos, nós caímos nos outros 4, União Europeia, China, Japão e Argentina. Então isso é preocupante. E tem a ver sim com tudo isso que a gente está conversando, né? A nossa falta de habilidade ou de apetite em celebrar novos acordos de livre comércio. Então é claro que um dos efeitos disso é a perda de mercados. Todos os outros que a gente conhece, que eu mencionei no começo, mas a perda de mercados é um efeito. Mas não tem a ver também com o direcionamento da economia brasileira, ou pelo menos da nossa pauta de exportação, muito, ou por falhas de condução econômica, para a produção primária, e quando então sim, há uma reversão disso na questão das commodities, quer dizer, o problema está nisto, ou melhor, está do outro lado, você não tem inovado na indústria e na produção. Esse é um problema muito de raiz, né? Quer dizer, concentramos nas commodities, somos bons nisso, mas a partir do momento que existe uma queda de valor, né, desses produtos, ou menos demanda por eles, a gente é diretamente afetado. Então, sim, é uma questão também de política industrial, né? Não apenas de política exterior e de comércio exterior. Não é muito a sua praia, mas também não tem a ver com o controle do dólar, tanto que aí vamos falar, vários economistas já estão achando que com o dólar agora tendo dado uma boa subida, uma boa arrancada e com possibilidade da arrancada a mais, você poderia reverter a questão da balança comercial este ano? Eu não sei, acho que vai ter um efeito, é claro, mas o fato é que a gente não entendeu muito bem que o comércio internacional em si mudou a sua estrutura, né? Se antes ele era os produtos eram fabricados de uma forma verticalizada, existia a tendência a que tudo fosse produzido num país e exportado para outro país, então daí vem o comércio internacional clássico. Hoje a gente tem um contexto que é de cadeias produtivas globais. Então, eu não sei se só o dólar vai ser suficiente para nos transformar em integrantes dessas cadeias produtivas globais. Isso envolve uma série de outras medidas que tem a ver também com abertura, tem a ver com acordos comerciais, tem a ver com entender essa lógica de que hoje na globalização os produtos são fabricados mundialmente, né, globalmente, diferentemente do que era antes. Tem outra questão que se fala pouco, eu sei que você acompanha muito bem isso, aliás, o próprio título do seu livro mostra isso, é o seguinte: hoje, no comércio internacional, temos algumas outras exigências que não apenas, digamos, a qualidade do produto, para resumir tudo. Não é isso? Que são 2 questões que eu chamo. Ou uma é ligada à outra, a questão da sustentabilidade da produção. Mas que e sobre esse aspecto, há um outro aspecto direto, que é a questão do trabalho.
o Brasil não é bem visto nessas áreas. E, às vezes, é visto com suspeita, por exemplo, quando se recusa a fazer acordos com exigências nessa área. Existe esses acordos, principalmente esses novos acordos de livre comércio, eles não tratam só de tarifas, até porque as tarifas chegaram a níveis razoavelmente baixos. Eles tratam realmente de regulação, eles tratam de compras governamentais, de proteção à propriedade intelectual, etc., e outros temas, né? Então, na verdade, a gente tem hoje uma rede se formando de acordos internacionais que vão regular alguns temas importantes para o comércio, que vão além das tarifas, inclusive a questão do trabalho, né? E aí o Brasil, ao não participar dessa rede, de fato ele vai depois, ao ter que pegar o bonde, né, que ele pegou de forma atrasada, vai ter que aceitar as regras do jogo como elas são. Então, a sustentabilidade, aí eu costumo dizer que a sustentabilidade ao lado da globalização é a principal tendência do último quarto de século, dos últimos 25 anos, né? São duas tendências, são duas mega tendências, são imperativos estratégicos daqueles que a gente não pode contornar. Então, ao não entender isso e ao não procurar participar desses acordos, se possível inserir nesses acordos também cláusulas que tenham a ver com a sustentabilidade, o Brasil talvez deixe de aproveitar uma grande vantagem comparativa que ele tem, que pode se transformar numa vantagem competitiva. Por quê? O Brasil pode ser líder nessa área. O Brasil tem condições, né, características naturais de insolação, potencial hidráulico, etc., uma matriz mais limpa, que permitiriam que, quando essa sustentabilidade se transformar realmente numa tendência, se consolidar como uma tendência, as nossas empresas tenham nisso uma vantagem nesse mercado, nesse cenário internacional, né? E, mais uma vez, aí a gente aproveita pouco, a gente faz pouco a lição de casa que teria que ser feita, e faz pouco a lição internamente, e faz pouco que teria que fazer externamente para liderar um processo, por exemplo, no âmbito da ONU, de chegar a um acordo global de controle das mudanças climáticas. Você falou em mudanças climáticas, a gente vai voltar a isso, mas você tocou dois pontos que são importantes. Primeiro, as chamadas compras governamentais. Quer dizer, isso, o Brasil tem sido muito rígido nisso. Inclusive, você falou lá atrás, ampliando, né, a exigência do primeiro governo, comprar nacional e, juntamente com isso, de alta conteúdo nacional. Uhum. E aí agora se vê, inclusive, paralelamente, problemas da Petrobras com essa história de compras nacionais. E como é que você vê a saída para isso? Mas isso é a exigência da indústria nacional, não é? Sim, mas aí especificamente a gente realmente está remando contra a maré, porque existem duas exigências que poderiam ser feitas para atender essa mega tendência, ou essas duas mega tendências, a globalização e a sustentabilidade. Primeiro, quando a gente exige conteúdo nacional nos nossos produtos, a gente está indo contra a tendência à formação de cadeias produtivas globais. Então, a gente está aumentando a nossa tendência já natural aí contra isso ao dizer que, bom, os produtos aqui têm que ser 100% nacionais, a gente não participa, né, não traz insumos de fora e, por conseguinte, também não está produzindo aqui e exportando. A outra tendência, que também é percebida nessa questão das compras, não nem tanto das compras governamentais, mas das leis de incentivo, acho que a gente está trabalhando com incentivos equivocados. O incentivo, nesse caso, também deveria levar em conta o quanto aquele produto, né, a gente pensa especificamente no Inovar Alto, nessas leis de incentivo, o quanto aquele produto, de fato, é adequado à sustentabilidade. Então, o que é mais importante? Nós estamos falando do quê? Até que ponto está sendo levado em conta o quanto aquele produto é mais ou menos nocivo ao meio ambiente, né? O quanto isso acontece na prática, nas políticas que são adotadas. E a gente vê que essa é uma preocupação que fica lá atrás, né? Não é uma preocupação que é tida em mente. E a questão da propriedade intelectual, que é também uma discussão, o Brasil chegou a assinar alguns acordos, não é isso? Mas também com restrições. Isso está prejudicando? Acho que prejudica um pouco, mas ela vem junto com esse pacote, né? Eu fico preocupado, inclusive, a vinda de pesquisa para o Brasil, por causa dessa proteção da pesquisa e tecnologia. Tecnologias fala-se muito em inovação, mas você não tem muita pesquisa aqui. Está influenciando o Brasil não assinar isso? Claro, porque é todo o ambiente de investimento. O Brasil, é claro, ele tem um ambiente de investimento comparado a outros países que é até razoável, mesmo comparado aos países, né, do BRICS. Mas podia ser melhor. A partir do momento em que esses acordos trazem esse tipo de proteção ao investimento e a gente não tem os acordos. Então, é claro, acho que é mais um dos pontos em que a gente deixa a desejar por conta da ausência de acordos internacionais. Influenciaria a pesquisa brasileira também, com medo de
exatamente de não ter proteção lá fora? Seria recíproco, né? O fato é que a gente tem poucas empresas lá fora desenvolvendo pesquisa, mas o raciocínio se aplica também. Eduardo, a questão desse acordo de clima, essa é uma das coisas mais confusas. Você disse bem, outro dia eu li um artigo também que o Brasil está perdendo a oportunidade de liderar isto. De fato, porque a gente tem condições de ser líder nesse tema. É um tema que é importante, é uma mega tendência. As empresas já entenderam isso, grande parte das empresas. Se a gente perceber que existe sim uma iniciativa empresarial pela sustentabilidade, o que elas entenderam? Que a gente vive hoje um verdadeiro funil da sustentabilidade. Ele vem das escassez de recursos, e está aqui a falta, né, a escassez de água em São Paulo que nos deixa mentir. Então você tem a escassez de recursos e você tem a mudança da mentalidade do consumidor também. A empresa percebe que se ela não passar rápido por esse funil, não fizer a lição de casa, não mudar as suas práticas, ela corre o risco de ficar para trás. Porque o ambiente regulatório, o ambiente da própria demanda começa a mudar, a questão natural mesmo da produção começa a criar pressões adicionais, então a empresa percebe que ela tem que mudar. Da mesma forma como a empresa, ao passar por esse funil, ela se beneficia, o país também se beneficiaria. Né? E ao passar por esse funil, beneficiaria as suas empresas. Por isso que eu falo da lição de casa, começar a se preocupar em que os incentivos nacionais aqui sejam no sentido de tornar a nossa economia mais verde, desenvolver novas tecnologias e por aí vai. E aí, com isso, você cria um ambiente, mais uma vez, não só um ambiente de segurança jurídica ou institucional para o investimento, mas um ambiente propício a investir em economia verde. Mas a cabeça das autoridades brasileiras entendem essas questões de sustentabilidade, veem às vezes as questões envolvendo sustentabilidade, propriedade intelectual e a questão do trabalho aberto, como formas disfarçadas de proteção dos países desenvolvidos em relação aos países pobres. Eu já li muito sobre isso, até de dentro de pessoas do Itamaraty. Uhum. Existe esse discurso, né? Mas eu acho que é um discurso que ignora. Não é fato, ele não é fato porque é uma tendência que beneficia. Vamos pensar especificamente no problema da água. Né? Quando a gente fala aqui em São Paulo que existe uma necessidade de se controlar o consumo de água, e isso era falado já há algum tempo, e o desperdício e tudo que envolve isso, que as empresas têm que produzir com menos água e por aí vai, isso era visto também como algo supérfluo. Né? E hoje a gente nota que, na prática, a gente tem que fazer isso por nós mesmos, né? Não é mais para agradar uma agenda de terceiros. É um imperativo que se coloca. Então, se justifica em parte, mas me parece que hoje em dia nós não podemos dizer assim, não, olha, não vamos chegar a um acordo para evitar o aquecimento global. Isso é o discurso ainda de alguns países em desenvolvimento, de alguns países emergentes, porque essa é uma agenda dos países desenvolvidos para impor e tal. Mas o fato é o seguinte, nós estamos todos no mesmo barco nessa questão, e se não evitarmos isso, os custos vão ser maiores, inclusive, para a gente. Então, sim, é o momento de se mexer em relação a isso. Queria só para encerrar, que você me explicasse aí o título, não o subtítulo, o título do seu livro, A Humanidade contra as Cordas. É exatamente essa ideia. A gente se colocou numa situação, pela nossa própria atitude, pelo nosso próprio comportamento, pelo nosso modelo de crescimento e de desenvolvimento, a gente se colocou numa situação desconfortável, que é a situação de alguém que está contra as cordas. Né? Contra as cordas porque a gente está perdendo essa luta, a verdade é essa, e a gente tem que reagir prontamente. Reagir é entender que se a gente não mexer nos incentivos de produção, de consumo, em cada um desses setores, nós não vamos gerar esse círculo virtuoso da sustentabilidade, que é a única forma de vencer essa luta. Então, o título tem essa função. Eduardo, muito obrigado pela entrevista, espero contar com você outras vezes aqui. E o Na Real volta na próxima semana com a outra entrevista. Muito obrigado.